Olá, sejam bem-vindos ao curso de NR12, Capacitação para Operação Segura de Máquinas e Equipamentos. Entraremos agora no módulo 1, onde faremos a introdução do assunto. Em caso de emergência, preste atenção nas placas de sinalização das rotas de fuga do local de onde você está assistindo este vídeo. O meu nome é Kenner e eu serei o seu instrutor neste curso hoje. Falando um pouco sobre a aplicabilidade deste treinamento, seria basicamente capacitar os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos, compatível com suas funções, abordando os riscos aos quais estão expostos e as medidas de prevenção existentes e necessárias, nos termos da NR12, com etapas teóricas e práticas, supervisionadas e documentadas, podendo serem realizadas nas próprias máquinas que são operadas, visando a prevenção de acidentes e doenças. Lembrando que possuímos alguns requisitos para participação e aprovação neste treinamento, como por exemplo a cópia do seu passaporte ou documento com foto, preenchimento de lista de presença, preenchimento de feedback, atestar o recebimento do material, atender a carga horária completa de 12 horas e ter aprovação mínima de 60% nos testes teóricos e práticos. E principalmente, absorver o conteúdo, possibilitando colaborar com suas experiências profissionais. Para esse treinamento, alguns equipamentos serão necessários, bem como acesso à área de operação dos funcionários para a realização da parte prática deste curso, os EPIs indicados para acesso à área onde os equipamentos estão alocados, equipamentos com proteções fixas, equipamentos com proteções móveis, equipamentos com dispositivos de intertravamentos, os manuais de operação de máquinas e equipamentos, sinalização de segurança, diferentes tipos de botoeiras e painéis de operação de equipamentos, e exemplificação de acionamento de parada de emergência e rearme de equipamento. Alguns pontos críticos de segurança são o planejamento da operação, a avaliação de riscos via a metodologia pré-determinada, como por exemplo a EPR, a análise preliminar de risco, o checklist da máquina, dentre outros. A permissão de trabalho, de acordo com o tipo de atividade que será exercida, a inspeção visual da máquina ou equipamento antes da operação, a fim de identificar possíveis não conformidades. A importância de nunca operar equipamentos bloqueados ou interditados. Na dúvida a respeito da segurança da operação ou condições da máquina ou equipamento, comunique de pronto o seu supervisor. Jamais remova uma proteção fixa, a não ser que seja permitido para manutenção e inspeções. Jamais realize manutenções no equipamento de qualquer natureza, se essa não é a sua atribuição. E cada equipamento possui um procedimento específico. Cuidados e indicação de equipamentos de proteção diferenciados. Sobre o andamento deste treinamento, o início se dará conforme a disponibilidade do aluno, as pausas conforme conveniência do aluno ou bloqueado automaticamente pelo limite de carga horária da plataforma. Possuímos uma carga horária aí de 12 horas para este treinamento. Nós temos como objetivo deste curso qualificar o aluno para tarefas a bordo da unidade previstas pela NR12 e normas correlatas, troca de informações e experiências para atingir a melhoria contínua e mudança de comportamento e principalmente a atitude das pessoas. Lembrando, haverá uma avaliação escrita ao final do curso no valor de 10 pontos, com aprovação mínima de 60%. Sobre o seu certificado, serão entregues a sua base, sendo estes gerados após o recebimento de informações necessárias, como a documentação dos participantes, listas de presenças, feedbacks, dentre outros documentos que se façam necessários para a geração dos mesmos. E onde podemos encontrar as informações contidas neste treinamento? Na norma regulamentadora número 12, a NR12. Lembrando que, para a gente ter uma maximização no nosso aprendizado, mantenha-se atento, anote e evite distrações. E o mais importante, um bom treinamento a todos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Faz parte do seu plano de vida usar um destes equipamentos aqui? Faz parte do seu plano de vida, do plano de vida da sua família, receber esse tipo de notícia? Então aqui, qual que é o nosso propósito? Seria basicamente qualificar e capacitar os envolvidos para o atendimento aos requisitos determinados pela NR12, com foco na identificação de riscos, tipos de proteção, cuidados, inspeções, operação segura do equipamento e da capacitação dos operadores. Sobre as máquinas e equipamentos, por definição, o que é uma máquina e o que é um equipamento? Uma máquina seria um dispositivo que utiliza energia e trabalho para atingir o objetivo pré-determinado. Já o equipamento é uma ferramenta que o ser humano realiza para executar uma tarefa. A máquina também pode ser definida por definição da NBR como um conjunto de peças ou de componentes ligados entre si, em que pelo menos um deles se move, agrupados de forma a atender uma aplicação específica, como por exemplo um guincho ou também um ROV. Sobre o histórico de regulamentação da segurança e atualizações aí da NR12, a atualização mais significativa foi a de 2010.
Até a publicação de 2010 havia aí um foco nas máquinas e equipamentos. Porém, após a publicação, houve um foco na segurança na operação de máquinas e equipamentos. Para termos ciência, o que são notas técnicas? Notas técnicas de Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho são documentos elaborados por técnicos especializados em determinados assuntos, devendo conter histórico e um fundamento legal, baseado em informações relevantes. Elas objetivam ajudar na interpretação ou trazer entendimentos a serem usados em futuras atualizações das normas regulamentadoras, ou NRs. Uma instrução normativa pode ser definida como um ato puramente administrativo, uma norma complementar administrativa que tende a completar o que está em uma portaria de um superior hierárquico, como um decreto presidencial ou em uma portaria interministerial. Dentre as instruções normativas, uma abrangendo a segurança de máquinas, os princípios gerais de projeto e apreciação e redução de riscos, contendo aí itens citando como determinação dos limites da máquina, considerando seu uso devido, bem como quaisquer formas de uso razoavelmente previsíveis, a identificação de perigos e situações perigosas associadas, a estimativa do risco para cada perigo ou situação perigosa, a avaliação do risco e tomada de decisão quanto à necessidade da redução de riscos, e a eliminação do perigo ou redução do risco associado ao perigo por meio de medidas de proteção. Abrangendo um pouco da avaliação de riscos, nós falamos um pouco sobre medidas de segurança inerentes ao projeto, proteções de segurança ou medidas de proteção complementares e informações para o uso. Então houveram questões para apreciação e redução de riscos, bem como exigências para proteções. Nós temos máquinas de proteções do tipo fixa, máquinas de proteções do tipo móvel e máquinas de proteções ajustáveis. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o histórico de regulamentação de segurança, o item 12.1.1 fala um pouco sobre o histórico dessa norma. Interessante para quem quer saber um pouco do contexto histórico. Falando um pouco dos princípios gerais da NR12, são consideradas fases de utilização de máquinas e equipamentos, as partes de transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação ou desmonte. Uma pergunta que alguns se fazem: a norma se aplica a somente equipamentos novos? Não. A norma se aplica a máquinas e equipamentos, sejam eles novos e usados. A norma não se aplica a elementos movidos ou impulsionados pela força humana ou animal. Equipamentos ou máquinas expostos em museus, feiras e eventos para fins históricos, ou que sejam considerados antiguidades e não sejam mais empregados com fins produtivos, desde que sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física tanto dos visitantes quanto dos expositores, e também aqueles classificados como eletrodomésticos. A norma também não se aplica a equipamentos estáticos, ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis ou semi-estacionárias, operadas eletricamente, que atendam aos princípios construtivos estabelecidos em norma técnica do tipo C. Trata aí de uma parte geral e específica, a norma nacional ou, na ausência desta, em norma técnica internacional aplicável. Máquinas certificadas aí pelo Inmetro, desde que atendidos todos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança da máquina, também não se aplicam. Agora, falando um pouquinho de atribuições, cabe ao empregador adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos, capazes de resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores. E cabe aos trabalhadores cumprir com todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das máquinas e equipamentos. E não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança nas máquinas e equipamentos. Ainda como atribuição dos trabalhadores, comunicar o seu superior imediato se uma proteção ou dispositivo de segurança foi removido, danificado ou se perdeu a sua função. Participar dos treinamentos fornecidos pelo seu empregador para atender às exigências ou requisitos descritos nesta norma e colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nessa norma. Vale ainda lembrar que associadas a NRs existem normas técnicas. Sempre que citada por uma NR ou lei de maior hierarquia, torna-se também de caráter obrigatório. E no Brasil, a única instituição responsável pela elaboração das normas técnicas brasileiras é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Conhecidas como NBRs, são revistas, atualizadas e republicadas com frequência. Por isso, normalmente representa a forma mais eficiente de se realizar o processo a que se referem. Obrigado pela sua atenção, nos vemos no próximo módulo.